Você já se perguntou por que os demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos? Nesse vídeo, descubra as razões teológicas e o impacto desse evento bíblico. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. A impressionante história de Jesus lançando uma legião de demônios em uma manada de porcos é encontrada no livro de Lucas no capítulo 8, versículos 27 a 39. Esta história impactante começa quando Jesus viaja pela região montanhosa a leste do Rio Jordão, uma área predominantemente gentia, conhecida como Decápole. Decápolis era composta por 10 cidades gentias na região mais ampla e tinha uma cultura e práticas distintas daquelas observadas na Galileia e em outras partes de Israel. Ao chegarem ao país dos Gadarenos, localizado a leste da Galileia, Jesus e seus discípulos desembarcam de um barco e são imediatamente confrontados por um homem vindo da cidade de Gadara. Este homem estava possuído por demônios e vivia em circunstâncias terríveis, isolado entre os túmulos. Ele não usava roupas e seu comportamento era errante e assustador. Era uma visão perturbadora e angustiante para qualquer um que o visse, e sua situação refletia a completa devastação causada pela possessão demoníaca. Ao ver Jesus, o homem possuído corre em sua direção e grita com uma voz terrível, caindo diante dele em pavor e terror. Ele clama: "Que negócios temos em comum, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu imploro que você não me atormente antes do tempo determinado para o julgamento." Jesus, com autoridade e compaixão, ordena ao espírito imundo que saia do homem, pois o demônio o tinha agarrado violentamente muitas vezes. Esta interação revela o profundo sofrimento do homem e a autoridade inquestionável de Jesus sobre os espíritos malignos. O homem possuído vivia em condições deploráveis, mais parecido com um animal selvagem do que com um ser humano. Ele não usava roupas e morava entre os túmulos, afastado da sociedade. Levado ao deserto pelos demônios, ele era constantemente atormentado. A força sobre-humana que ele possuía lhe permitia quebrar correntes e algemas que as pessoas usavam para tentar contê-lo. Este comportamento autodestrutivo incluía gritar e se mutilar com pedras afiadas, o que demonstra a gravidade de sua possessão e o tormento incessante que ele sofria. Com autoridade e discernimento, Jesus pergunta ao demônio seu nome. O demônio responde: "Legião", indicando que muitos demônios haviam entrado naquele homem. Uma legião romana, na época, consistia de cerca de 6.000 soldados, sugerindo que o homem estava possuído por um grande número de demônios. Os demônios, cientes do poder de Jesus e temendo ser enviados ao abismo, imploram a Jesus para que não os mande para aquele lugar de prisão. Este abismo é mencionado em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, como um lugar de confinamento para certos espíritos demoníacos. Nas proximidades, uma grande manada de porcos estava se alimentando na montanha. Os demônios imploram a Jesus para permitir que entrem nos porcos, e ele concede. A ideia de demônios habitando corpos de animais pode parecer estranha, mas mencionada em outras partes da Bíblia, como em Gênesis capítulo 3, onde a serpente é usada por Satanás para enganar Eva. Mas por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Os demônios sabiam que Jesus tinha o poder de expulsá-los. Ao pedir para serem enviados para os porcos, eles estavam buscando evitar deixar aquela região. Os demônios também queriam evitar ser enviados ao abismo, um lugar de tormento para espíritos malignos. Eles imploram a Jesus para não os enviar para o abismo. Isso mostra seu medo de serem aprisionados e incapacitados. Como seres espirituais, os demônios queriam encontrar um novo hospedeiro para continuar existindo, mesmo que fossem porcos. Este evento dramático demonstra o poder destrutivo dos demônios, que procuravam destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Jesus permitiu isso para mostrar que o tempo da demonstração total de sua autoridade sobre os demônios ainda estava por vir na cruz. Esta ação também mostra a diferença entre o valor que Jesus atribui à vida humana em comparação com bens materiais. Embora a destruição dos porcos representasse uma perda econômica significativa, a libertação e cura do homem possuído eram de valor incomparável. Os pastores que cuidavam dos porcos, assustados e atônitos, fugiram para contar na cidade e no campo o que havia acontecido. As pessoas, curiosas e temerosas, vieram ver por si mesmas e encontraram o homem, antes possuído, agora sentado aos pés de Jesus, vestido e em sã consciência.
A visão do homem curado, mentalmente saudável, os deixou com medo. Eles tinham mais medo de um homem livre do que de um homem possuído. A transformação completa do homem, de um estado de tormento e loucura para um estado de paz e sanidade, era algo que eles não podiam compreender completamente. Apesar do milagre, a multidão, dominada pelo medo, pede que Jesus deixe a região. Eles tinham mais medo de um homem curado de Jesus do que do homem possuído. Preferiam a presença do homem atormentado pelos demônios a ter Jesus entre eles. Incrivelmente, Jesus atende ao pedido deles e parte. Esta rejeição de Jesus pela multidão é uma reflexão triste sobre a condição humana. Mesmo diante do poder e da graça de Deus, muitas vezes preferimos manter o estado das coisas, por mais destrutivo que ele seja, do que enfrentar as mudanças que a presença de Jesus pode trazer em nossas vidas. O homem curado, em gratidão e desejo de seguir Jesus, implora para ir com ele. No entanto, Jesus o envia de volta para casa, o instruindo a contar as grandes coisas que Deus fez por ele. Obediente, o homem proclama por toda a cidade as maravilhas que Jesus realizou em sua vida, tornando-se uma testemunha viva do poder transformador de Cristo. Esta missão que Jesus dá ao homem é muito importante. Em vez de permitir que ele siga como um discípulo em movimento, Jesus o envia de volta para sua comunidade para ser uma testemunha. Jesus sabia que a presença e o testemunho desse homem curado teriam um impacto profundo e duradouro entre aqueles que o conheciam como o homem possuído pelos demônios. Essa história profunda nos ensina como Jesus valoriza a vida humana mais do que bens materiais. Ele demonstra seu poder absoluto sobre os demônios e a importância de compartilhar testemunhos de transformação. A verdadeira intenção dos demônios é destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. A história também nos alerta para não ignorarmos a presença do mal no mundo, mas a enfrentarmos com a autoridade e o poder que Jesus nos oferece. Devemos ter cautela para evitar práticas que abrem portas para influências malignas e nos agarrarmos firmemente à proteção e ao poder de Cristo. A rejeição de Jesus pela multidão também nos leva a refletir sobre nossas próprias reações à presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes temos medo das mudanças que Ele pode trazer e preferimos a familiaridade do nosso sofrimento ao desconhecido da sua cura. Esta história nos encoraja a confiar em Jesus e a acolher suas transformações em nossas vidas, sabendo que Ele sempre trabalha para o nosso bem. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.